Boa tarde, 1h41. Eu quero agradecer a sua audiência e quero contar com a sua participação na edição de hoje. O programa está interessante porque nós vamos conversar com o professor Israel Souza e o tempo está apertado. Eu já vou logo pedir para que o Laércio aponte isso, por favor. O professor Israel Souza, ele é sociólogo, pesquisador do Instituto Federal do Acre, no campus de Cruzeiro do Sul. Tem diversas publicações, vamos apresentar algumas aqui na edição de hoje. Professor Israel, boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Taan. É uma honra mais uma vez estar aqui com vocês. Eu quero de imediato já apresentar algumas publicações do professor Israel, porque para que você perceba a qualidade dos professores que atuam aqui no Acre. Há muita produção acadêmica, há muita produção intelectual, e só que isso às vezes é mal divulgado ou nem é divulgado. Então eu faço questão de iniciar o programa apontando algumas publicações. A política da antipolítica no Brasil, aspectos ideológicos da questão. Então isso aqui certamente tem aqui o período Bolsonaro, né? Isso aqui é o volume 1, aquele ali é o volume 1. E aqui está a política da antipolítica no Brasil, militarização e ameaças à democracia, o volume 2 desta série. Aqui eu tenho temas da geografia contemporânea, realizações internacionais, natureza e gênero em debate. Uma outra publicação assinada pelo professor. Esse aqui é talvez o texto mais conhecido do professor. Desenvolvimento na Amazônia, a farsa fascinante, a tragédia fascínora. Esse texto como eu disse, já é mais conhecido do professor Israel. Todos eles, em boa medida, têm como tema o desenvolvimento como foco. E aqui é uma outra faceta do professor Israel. Isso aqui já é mais para o campo da ficção, né? E a carne se fez verbo, Israel Pereira Dias de Souza. Esse aqui é um livro de poemas. Bom, professor, a produção é vasta, tem outras publicações que não estão aqui. Sim. E eu queria, professor, pegar essa ideia, essa palavra, desenvolvimento, e tentar, a partir dela, iniciar a nossa conversa. Pelo que o senhor tem observado, pelos 4 anos da gestão Bolsonaro, a proposta que surgiu com o nome de Lula, a vitória, o governo de transição, o que esse governo de transição está apontando? Quais os rumos que o senhor já consegue observar para que a gente possa ir prestando alguma atenção? De saída, vale dizer que com o governo Bolsonaro, nós tivemos uma retomada daquilo que a ditadura militar projetou para a Amazônia, no sentido da ocupação, sobretudo a partir de algumas atividades econômicas sabidamente danosas para o meio ambiente. E não foi por acaso que os órgãos fiscalizadores foram desidratados. As pessoas que tinham uma atuação mais central para a proteção das terras indígenas e da natureza, ou foram escanteadas, deixadas de lado, ou foram perseguidas. E esses órgãos também perderam muito da verba destinada para eles. E com o governo Lula, agora, a gente começa a perceber que a Amazônia é tratada não apenas no sentido dos bandeirantes, que é muito a marca dos militares, e o Bolsonaro reproduziu isso de uma maneira muito drástica. Parece que as últimas décadas não ensinaram nada para eles. O Lula entende que a Amazônia tem um apelo nas relações internacionais, e é por isso que ele retoma ela não apenas como um objeto do desenvolvimento econômico, da exploração, mas como uma região que tem os seus significados e as suas delicadezas e precisam ser tratadas como tais, né? E precisa ser tratado como tal.
Portanto, ele traz uma certa esperança. Acho que esse governo representa isso, uma esperança de um trato mais humano para a Amazônia. Agora, o noticiário nos indica é de que, apesar de todos nós sabermos que por aqui é que está, digamos, uma riqueza estratégica para o país, é também por aqui onde o governo não sabe para que rumo vai, né? Quando você coloca, por exemplo, ainda hoje, Marina Silva ser uma espécie de incômodo, né? Você vê o nome de Marina, a possibilidade de, tudo bem que vai ser ela mesma, a ministra, até agora ela mesma não disse nada. O próprio presidente Lula também publicamente não falou nada, pelo menos até agora, até esse instante, não. Parece que nós ainda não sabemos o que fazer muito com o que existe por aqui, professor. A verdade é essa. Agora, o primeiro mandato de Lula, por exemplo, teve avanços e tudo, mas também alguns problemas de ordem fundamentais, eu diria. Bem, é por isso que retomo o que falei agora há pouco. Se esse governo representa uma esperança, não há a menor dúvida. Não há a menor dúvida. E por isso que ele, através de seus porta-vozes, já disse que todo crime será combatido na Amazônia. Os madeireiros ilegais, os garimpeiros e etc. Entretanto, como você bem fez notar, esse é um governo que já tem um histórico de contradições com a política ambiental. Vale lembrar aqui, muito mais para citar, a construção das hidrelétricas aqui no Madeira e também a construção da hidrelétrica Belo Monte. no Belo Monte. E não foi por acaso que a Marina sofreu alguns desgastes dentro do governo e acabou saindo do Ministério do Meio Ambiente. Eu imagino que nesse momento, mesmo ela querendo ir para o Ministério do Meio Ambiente, não quer repetir a primeira experiência que teve. Lula já deu indicações de que antes tinha uma concepção mais ingênua ou mais pragmática a respeito da importância da proteção ambiental e que ele amadureceu ao longo dos últimos anos. Eu imagino que Marina está sendo cautelosa para que, se ela for para o Ministério do Meio Ambiente, tenha agora as condições que ela não teve na sua primeira atuação. E é justo que assim haja. As condicionantes que Marina impôs, a autoridade climática está sob a responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente e as questões relacionadas ao reflorestamento, ao desmatamento, estarem ligadas também ao Ministério do Meio Ambiente, não ao Ministério da Agricultura. Esse é um ponto que considero pacífico. O governo não vai querer deixar solto a exploração de madeira, as queimadas, como aconteceu agora no governo Bolsonaro. Não há muita discussão em torno disso. E quando a Marina reivindica que a autoridade climática, que a gente ainda não sabe muito bem qual é o desenho, porque está sendo definido entre eles, suponho que ela não queira fazer todo um esforço e todo estudo no Ministério do Meio Ambiente e, de repente, um sujeito, um homem ou uma mulher mais vinculada à presidência decida de fora questões que eles deveriam decidir de dentro. Esse é um ponto muito fundamental, porque somente aí o Ministério do Meio Ambiente gozaria de uma autonomia efetiva. Caso contrário, toda vez que esbarrasse em questões problemáticas, e o meio ambiente esbarra nessas questões porque ele mexe com interesses muito vigorosos da sociedade, sobretudo do campo do agronegócio, ela reivindica uma autonomia que seria verdadeiramente uma autonomia efetiva. Caso contrário, toda vez que passasse por uma questão mais delicada, poderia se decidir de fora sem comunicar ou sem pedir permissão ou coisa assim. Bom, o governo do presidente eleito tem demonstrado uma eficaz capacidade de articulação política com todos os partidos. Na sua percepção, essa forma de jogar pode trazer consequências positivas para a questão do desenvolvimento regional? Dá um norte com capacidade, com substância? Já tem esses efeitos, porque, vale frisar, toda leitura que a gente tiver que fazer do próximo governo é sempre em contraste
com o governo que ainda está vigorando até o último dia desse ano. O governo Bolsonaro, apenas apenas com muito esforço é que a gente pode chamar de governo, porque na verdade não havia nenhuma orientação, não havia planejamento, não havia nenhum projeto. Todos os governos que estiveram vinculados ao Bolsonaro estiveram vinculados por um alinhamento ideológico, mas não necessariamente por um alinhamento em torno de um projeto ou de um programa. E é por isso que agora eles terão as condições de voltar a formular políticas entabulando conversas com o governo federal, que já disse, vai chamar os prefeitos e vai chamar os governos para saber das dificuldades e dos projetos que eles têm para fazer uma espécie de concertação nacional. Se o governo já tem uma orientação prévia dele mesmo, o mais do que ele vai desenvolver vai ser em diálogo com os governos estaduais e também com os governos municipais. Eles vão voltar a planejar e ter da parte do governo federal um amparo. Com o governo Bolsonaro você não tinha isso, definitivamente não tinha. Por isso que digo que apenas com muito esforço é que a gente chama de governo, porque governar mesmo... Olha o que o Antônio Teixeira está perguntando aqui, eu acho que fundamentado mais, professor, nesses 2 primeiros livros aqui, A Política da Antipolítica. Por favor, pergunta para o entrevistado de hoje se ele acredita que o ex-presidente Lula, presidente eleito, foi realmente inocentado. E se ele, Lula, tem condições morais de governar o Brasil. Essa é uma resposta minha, acrescentada. A maior parte dos eleitores votou nele. Não sou eu que vai dizer que ele não tem autoridade moral. Correto? Bem, em que pese as acusações, todo o processo foi eivado de contradições e de ruptura com aquilo que a lei estabelecia. E não sou eu falando de fora, eu acompanho isso de perto e leio muitas pessoas formadas no direito. Mas se me permitem utilizar um paralelo numa linguagem mais simples, imagine o seguinte, um parente seu que cometeu algum erro, vai passar por algum processo de julgamento, tem uma pessoa para defendê-lo, tem uma pessoa para acusá-lo, e o juiz tem uma comunicação direta, uma espécie de conluio com quem vai acusar o parente que você ama. Ainda que você saiba que ele é culpado e que ele merece uma pena, você, em sã consciência e honestamente, jamais aceitaria que esse juiz teria autoridade para julgá-lo. Não se trata, assim, de dizer que ele não tem culpa, você só quereria que ele tivesse um julgamento justo. Não para favorecê-lo, mas também não para prejudicá-lo. Previamente. Boa tarde, Kaan. Eu vou fazer essa pergunta aqui do nosso telespectador e aí a gente chama para o intervalo e você responde no início do próximo bloco. A atitude de Lula com Marina e com Tebet é de uma ingratidão, pois as duas se dedicaram à sua campanha. O que o professor acha de Haddad na Fazenda? Pedindo a sua opinião sobre a nomeação, a indicação de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda. E pergunta como é que ele faz para que você tenha acesso aos livros, para que ele tenha acesso aos livros. Então, o professor Farias está perguntando isso. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.